Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje celebrando então o dia, a festa do glorioso Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, seu nascimento é finalzinho do século XII, 1195, né, e morre nos primeiros anos aí do século XIII, por volta aí dos 40 anos de idade. Os historiadores colocam entre 36 e 42, não tem uma idade aí precisa, mas morreu ainda bem jovem, por volta dos 40 anos de idade. De maneira bastante resumida, Santo Antônio é educado numa família católica e na sua juventude, na sua generosidade de entrega a Nosso Senhor, ele ingressa na congregação dos padres agostinianos. E passaram pelo seu convento alguns frades franciscanos que estavam indo para a África, para a missão, para o norte da África, e pouco tempo depois, esses frades passaram pelo convento de Santo Antônio, os corpos desses frades que haviam sido martirizados. E aquilo mexeu com ele profundamente, e ele então, com mais generosidade, já era religioso, consagrado a Nosso Senhor, mas alimentou no coração o desejo de deixar os padres agostinianos para ingressar nos franciscanos, que era uma congregação missionária. Acendeu no seu coração o desejo de ser mártir. Não só queria pregar o Evangelho, mas ser a oportunidade de morrer pela fé católica. Ele então conseguiu a transferência, sai dos padres agostinianos e ingressa nos franciscanos, nos filhos de São Francisco. O seu desejo era esse, ele foi então encaminhado, mas a providência de Deus o queria no outro lugar. Ou seja, ele não pôde lá realizar a sua missão. O navio, numa tempestade, o levou para a Itália, e lá que ele vai exercer a sua missão de pregar o Evangelho. Santo Antônio era um homem muito sábio, dotado de muitos dons de Deus, muito dedicado ao estudo, ao conhecimento da Escritura, como ele é chamado a arca do Testamento, sabia citar capítulos e versículos com muita fluência na Sagrada Escritura, conhecia com muita profundidade a doutrina católica, mas um homem extremamente virtuoso. E quando aconteceu o famoso chamado capítulo das esteiras, em torno de 3.000 franciscanos, ainda na presença de São Francisco de Assis, e reunir aqueles franciscanos todos, ali foram dividindo os franciscanos que iam para um convento ou outro, e Santo Antônio sobrou nessa conta. E então, seja, nenhum superior o escolheu para nenhum convento, então o encarregaram para que ele fosse para um convento onde já havia alguns frades já idosos, para que ele ficasse ali cuidando, celebrando para eles, cuidando desses frades idosos, fazendo os serviços do convento, de casa, de comida, essas coisas todas. Um homem extremamente sábio, conhecedor profundo da Escritura, mas que havia feito um voto de obediência e ficou lá, escondido nesse convento, lá cuidando dos frades mais idosos. Até que um dia ele foi participar de uma ordenação sacerdotal, e o padre que viria para pregar para os novos sacerdotes não pôde estar presente. O bispo então pediu que Santo Antônio subisse no púlpito e proferisse algumas palavrinhas aos neos-sacerdotes. E quando ele então começa a falar, começa a pregar, todos ficam admirados, com grande sabedoria, com muita eloquência, e sobretudo que partia de um coração que amava profundamente a Nosso Senhor. Quando também, por obediência, ou seja, ali estava começando a viver a sua missão de pregar também, de anunciar o Evangelho de Nosso Senhor, por obediência, ele então vai ser colocado, entrou, ou seja, na missão para pregar o Evangelho, e também vai ser colocado depois para instruir os próprios frades franciscanos. E Santo Antônio então começa, ou seja, a sua grande missão evangelizadora, sem nenhum receio, sem nenhum medo, sem nenhum respeito humano, com muita firmeza, com muita seriedade, um homem realmente de Deus. Deus enriqueceu Santo Antônio com muitos dons, o dom dos milagres, não era para a sua glorificação, mas para a conversão do próximo, aquele famoso milagre que fez com que um animal, uma mula, se curvasse diante do Santíssimo Sacramento. Quando, numa ocasião lá em Rímini, que ninguém queria ouvir a sua pregação,
ele se direciona, né, ao mar, e os peixes, né, milagrosamente levantam a cabeça e ficam como se estivessem entendendo a sua pregação, dando atenção à sua pregação, né, e aquilo foi um instrumento de Deus para a conversão, para que os hereges parassem para ouvir a sua voz. Ele então leva muitas pessoas à conversão, e assim tantos e tantos outros grandes milagres, ressurreição de mortos, cura dos enfermos, e consumiu-se a serviço de nosso Senhor, consumiu-se, né, na pregação do Evangelho. Ainda por volta dos seus 40 anos, né, foi acometido por uma enfermidade e entregou a sua alma a Deus nosso Senhor. A fama tão grande de santidade e os numerosos milagres que começaram a continuar acontecendo, agora depois da sua morte, cotidianamente milagres e milagres por intercessão de Santo Antônio. 11 anos depois, ele foi então canonizado, colocado na glória dos altares. 30 anos depois da sua morte, foram exumados o seu corpo, os seus ossos, e encontraram o corpo estava corrompido, né, e preservou apenas a sua língua, né, com todo o aparelho fonador, né, tudo, né, mas de modo especial a sua língua. E quem teve esse privilégio, né, de poder, né, tocar, né, ter em suas mãos a relíquia de Santo Antônio, foi o grande São Boaventura. E as palavras de São Boaventura, quando, né, foram lá, exumaram o corpo de Santo Antônio, e viu que a língua estava preservada, intacta e avermelhada como se estivesse de uma pessoa, um homem vivo, né? Ou seja, estava ali preservada a língua de Santo Antônio, e por um milagre de Deus, mas era muito fácil a interpretação. O homem que soube usar tão bem das suas palavras, soube usar tão bem, né, da sua língua para fazer somente o bem, para anunciar nosso Senhor, para pregar o Evangelho, para praticar a caridade. Deus então milagrosamente preservou, né, a língua de Santo Antônio. E São Boaventura então tomou aquela relíquia nas suas mãos e disse: ó língua bendita, que não cessastes de louvar a Deus e que o fizestes louvar por um número infinito de almas, vê-se agora quanto sois preciosa diante do Senhor. E uma grande, né, alegria no meio de todo o povo, né, presente. E a notícia começa a se espalhar, mais ainda aquele milagre também, né, depois da morte de Santo Antônio. A relíquia foi colocada num precioso relicário de ouro que está lá em Pádua até hoje, né, na igreja dedicada ao glorioso Santo Antônio. Todo mundo que for lá pode, né, reverenciar, rezar diante da relíquia da língua bendita de Santo Antônio. Prezados irmãos e irmãs, quando nós celebramos a festa dos santos, nós admiramos, né, a igreja vai, né, exaltar, né, os milagres, as maravilhas de Deus na vida de Santo Antônio, mas sobretudo nós enche o nosso coração de alegria, obviamente, mas nós olhamos para os santos, né, e nós aprendemos a imitar as suas virtudes. É um homem dedicado, né, na prática da caridade, cuidadoso nas suas palavras, um homem obediente, cumpridor do seu dever, humilde, com tantos dons, né, certamente podia ser tentado também no orgulho, na vaidade. As multidões queriam, né, ver, né, se aproximar dele, ouvir Santo Antônio, ou seja, mas um homem inteiramente humilde, obediente, reto no seu agir, e por isso alcançou tantos dons, tanta graça também aos olhos do Senhor. Vamos pedir então a intercessão de Santo Antônio, ou seja, mais do que os milagres, né, de ordem corporal, material, também podemos pedir a Santo Antônio que alcance de Deus para nós as virtudes que nós tanto precisamos para o nosso coração, para nós também, né, atrairmos o olhar do Senhor sobre nós, para nós também recebermos a graça de Deus, para nós imitarmos as suas virtudes da humildade, da obediência, da caridade, da pureza de coração, da simplicidade, né, e para que nós aproveitemos o tempo que Deus nos concede, né, em torno de 40 anos de vida, né, já estava pronto para o céu, né, o Senhor nos chamou para a eternidade. Que aproveitemos o tempo que o nosso Senhor nos concede para nós também buscarmos a nossa santificação e nos prepararmos para esse encontro com Deus na eternidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.